vale a pena. Muito boa participação. Olá! No programa Em Discussão Especial de hoje vamos falar do livro A Revolução Digital da Saúde, que foi lançado por esses dias em São Paulo, e os autores são Cláudio Lotenberg, que é médico oftalmologista e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein, a Patrícia Ellen da Silva, que é secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, e o Sidney Kleiner, que é médico cirurgião do aparelho digestivo. Eu recebo nos estúdios da Rede Alesp o Dr. Cláudio Lotenberg, que vai contar tudo desse livro. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rede Alesp. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco dessa obra e um pouco, acho que, do contexto da saúde no nosso momento Brasil. Com certeza. O senhor que já foi secretário de saúde na gestão do prefeito José Serra no município de São Paulo, né? E também presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein, também presidente da AMIL, né? O senhor também, então, quer dizer, o senhor tem larga experiência em gestão, né? E eu gostaria de saber como surgiu a ideia desse livro. Na realidade, essa é uma terceira colaboração em forma de um livro que eu tento trazer para a sociedade. Aqui com duas pessoas que são dois expoentes, gente muito qualificada, cientificamente, muito consistente. E, no fundo, eu acho que atendendo uma demanda da sociedade, a saúde sistematicamente aparece como uma das principais queixas que a sociedade quer ter, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Ou seja, o contexto de saúde como um direito de natureza social, muito embora tenha um processo de sustentação e, portanto, uma natureza também mercantil, é algo de interesse da sociedade. Então, nós tentamos aqui compilar algo que é direcionado ao público leigo e ao público ligado à assistência à saúde, no sentido de converger na atual conjuntura, algo que a gente acredita que poderá ampliar e muito a questão da equidade, que é justamente a plataforma digital. Então, nós nos reunimos, foi durante 1 ano e meio trabalhando em conjunto, e uma obra que eu acho que traz aí dados relevantes e que vai aumentar o acesso das pessoas nas questões da assistência. Agora, realmente, né, o mundo passa por uma revolução digital. Como ela se aplica na saúde, doutor? Veja, em primeiro lugar, eu acho que existe um documento formal da atividade médica que é o prontuário eletrônico. Afora isso, todos os processamentos a respeito de cobranças, padronizações, protocolos, comunicabilidade. O que é o mundo digital? O mundo digital é um mundo no qual nós vimos a criação de números para determinadas informações, essas informações passam a se conversar, essa conversa cria enormes bancos de dados, a gente começa a ter aí uma conexão e a perspectiva de poder levantar, criando correlacionamentos que até então não eram observados, e logicamente com isso, toda uma comunicabilidade, internet das coisas, telemedicina, e, evidentemente, a possibilidade de podermos levantar desperdícios na área da saúde. Os sistemas de saúde, por redundância, por usos, eventualmente, de processos que não se aplicam a determinados pacientes, eles trazem um prejuízo que acarreta em desperdício acima de 33% dos gastos. Então, nós temos uma perspectiva de melhorar muito aquilo que a gente faz com a plataforma digital. Eu diria que vai ser um grande ganho em termos de sustentabilidade para os sistemas de saúde. Agora, o senhor diz no livro, né, que a internet das coisas torna o ser humano, né, mais humano e eficiente e sustentável. Como chegou nessa lógica? Porque, de certa forma, a gente passa a tratar as pessoas não dentro da perspectiva da idade média, e sim da idade da mídia. Nós temos que parar de tratar as pessoas pela média e sim por aquilo que elas realmente precisam e querem. E quando você tem essa gama de informações, o tratamento é personalizado. Esse é um lado de humanização. O outro é porque, efetivamente, quando os profissionais de saúde sabem exatamente o que levar para as pessoas, sobra mais tempo para que eles possam direcionar o atendimento mais humanizado. Então, ganha o sistema como um todo. Ele é difícil de inserção num primeiro momento, mas certamente ganha também na questão da humanização. Agora, doutor, quando se fala em tecnologia, né, se fala em equipamentos, em robotização, né, como aliar a humanização nisso? O fato é que a gente muitas vezes, quando vem com algo novo,
a gente tem uma tendência, uma propensão de levar a um exagero. Evidentemente que chama a atenção do aspecto negativo o surgimento desses aparelhos como se eles fossem substituir o ser humano. Isso não é verdade. Aliás, a gente talvez possa até buscar outros exemplos que mostram que o homem já foi derrotado pelo computador em relação ao jogo de xadrez há 20 anos atrás. Agora, o computador é melhor do que o homem trabalhando isoladamente? Não. O computador é mais rápido, ele é mais veloz, ele impõe uma automação de maneira mais eficaz. Entretanto, se ele trabalhar junto com o homem, ou melhor, o homem trabalhar junto com o computador, ganha o contexto da assistência como um todo. Então, eu tenho a impressão que a gente tem que entender o processo da incorporação tecnológica na perspectiva da associação do ser humano. Ou seja, o sistema ganhará se nós, profissionais da saúde, soubermos como trabalhar com os aparelhos e não imaginar que nós vamos ser substituídos pelos aparelhos. Agora, doutor, como a era digital ela pode ser aliada do gestor público e da saúde pública? Essa divisão entre o gestor público e o gestor privado, eu acho que ela é equivocada. O sistema ele é único e, portanto, aquilo que acontece no setor privado deve acontecer também no setor público. O fato é que esse discurso que dividiu essas duas frentes só fez com que nós possamos perder. Nós vimos uma série de processos que ganharam, tanto quando o público se aproximou do privado, quanto o privado se aproximou do público. Então, por exemplo, no público, o Programa de Saúde da Família, ele é uma referência. Ele fala muito sobre atenção primária. A atenção primária com coordenação do cuidado, ela é resolutiva em 80% das vezes numa única consulta. Por outro lado, setor privado ajudando o público, organizações sociais, no estado de São Paulo. Na época o Albert Einstein foi um dos precursores, foi um dos primeiros, né? E nós na cidade de São Cuidando Paulo, das UPAs, eu tive a oportunidade, porque foi na gestão do prefeito Serra, quando eu era secretário, que surgiu a primeira UPA. E na verdade não foi só a primeira, foi a primeira que surgiu no Brasil. Nós criamos no município de São Paulo, aliás, não foi a UPA, foi a AMA. A primeira AMA foi criada e depois ela foi desdobrada pelo país. E esse modelo, na realidade, onde você viu as gestões que foram feitas pelas organizações sociais, houve ganho em termos de a resolutividade, ganho em termos de contratação de pessoal e, portanto, essa divisão ela é equivocada. Eu acho que os dois setores vão ganhar. Aliás, a gente faz até uma analogia, né, aos dias de hoje, na Prefeitura de São Paulo, depois do Governo do Estado, o Corujão da Saúde, que também foi outro processo de trabalho conjunto. Quer dizer, eu acho que essa divisão ela não é adequada. Já em 2005, você recordou bem, eu fiz uma defesa intransigente que nós iríamos trabalhar informatizando as unidades básicas de saúde. E nós fizemos um período relativamente curto isso. O que significaria naquele momento? Naquele momento não se falava de mundo digital. O mundo digital é algo mais recente. Mas se já estivéssemos informatizados desde aquela época, muito provavelmente essa conversa que o mundo digital proporciona já estaria acontecendo. Agora, qual que é a importância, né, da análise dos algoritmos para o gestor da saúde hoje na era digital? Os algoritmos, eles trabalham no sentido que nós chamamos de árvore neuronal. E, portanto, eles, primeiro, demonstram achados e conclusões que levariam-se muito tempo para a gente poder concluir com bancos de dados muito superiores a qualquer estudo clínico. Em segundo lugar, eles trazem a perspectiva da automação. Então, por exemplo, em radiologia, né, grande parte dos exames vão poder ser diagnosticados através de processos automatizados. O radiologista vai desaparecer? Não. Ele vai fazer o papel de intersecção com outras especialidades médicas e ele vai fazer o papel intervencionista. Por quê? Porque o radiologista hoje é um indivíduo que não só faz diagnóstico, como ele intervém, ele trata, ele cura. Então, essa convergência tecnológica, ela vai acontecer em várias áreas da medicina. Isso vai proporcionar ganho. Oncologia, outra área, algoritmo. Você vai traçar um perfil genético que vai ter resolutividade com aquele tipo de droga. Ou seja, não é toda a droga oncológica que responde para todo tipo de câncer. Isso muitas vezes acaba tendo uma dificuldade de defesa na argumentação do profissional com o paciente. E leva a algo muito importante, que é a questão da judicialização, que tem inviabilizado a assistência à saúde. Não a judicialização boa, aquela legítima que tem que existir. Dessa eu sou um defensor. Aquela ruim, que muitas vezes estimula o consumo daquilo que não é necessário para atendimento daquele paciente, sem qualquer tipo de evidência
clínica ou científica. Senhor, na sua opinião, acha que há uma banalização da judicialização? Qualquer pessoa hoje entra com a ação e, de repente, não se chega à real necessidade daquela ação? O senhor vê esse... Infelizmente, eu não vejo banalização. O que eu vejo é que a judicialização ela acontece por razões não necessariamente apoiadas na melhor evidência, e ela não banaliza, não. Hoje, quem judicializa é quem tem recursos para procurar advogado. Aquele indivíduo que, infelizmente, não tem recursos, ele acaba, no fundo, não judicializando. Então, é uma inversão completa da questão da equidade. Então, o que a gente tem que discutir, eu acho que o Brasil vem avançando muito nisso, com câmaras de conciliação, com pareceres de instituições de grande reputação, no sentido de ajudar justamente a magistratura a decidir de forma mais consistente. Eu não quero, de maneira alguma, negar o direito à judicialização, muito pelo contrário, mas ela tem que ser criteriosa e consistente. Agora, como é que funciona? Tem um dos capítulos do seu livro que fala da formação médica na era digital. Como acontece esse processo? É uma mudança radical. Eu, por exemplo, fui educado com caneta e papel, né? A geração que vem logo depois de mim já trabalha, de certa forma, com um processo de incorporação do computador como instrumento relacional. Nesse momento, o conhecimento dos jovens que estão se formando, estão se transformando em médicos, eles são profissionais que têm uma interação muito mais ampla nesse mundo digital. Eu acho que é um processo de mudança cultural. O que não pode acontecer é imaginar que nós temos todo esse tempo para poder fazer essa transformação. Nós não temos. Por quê? Porque o processo hoje está muito caro. O Brasil gasta quase 10% do seu produto interno bruto em saúde. Então nós temos uma necessidade premente e urgente de agilizar esse processo de incorporação tecnológica para reduzir custos e, certamente, com isso, ampliar a capacidade de atendimento com esses recursos que estão aí e que nem sempre a gente vai ter condições de ampliá-los e, portanto, temos que utilizar da melhor forma possível. Agora, doutor Cláudio, qual que é a analogia, né? Qual que é o status, né, da era digital aqui no Brasil em relação aos outros países? Quais os países do mundo que estão mais avançados na era digital em relação à saúde e como o Brasil está nessa escalada? Eu acho que as coisas não andam independentes. A gente não pode falar do mundo digital somente sem falar do modo como nós estamos enxergando a assistência médica como um todo. Eu acho que o nosso sistema é extremamente fragmentado, ou seja, aquilo que acontece no âmbito hospitalar não acontece necessariamente com uma conexão no âmbito ambulatorial. A porta de entrada é o hospital, o que é um equívoco, ela é muito cara. E por que acontece isso? Porque nós médicos somos formados para trabalhar em hospitais. E aí, muitas vezes nós acreditamos que a solução está dentro do ambiente hospitalário, que não é verdade. Isso leva a uma distorção do sistema, porque 60% dos custos acontecem dentro do ambiente hospitalar, o que tem hoje recebido muito baixa complexidade. E, aliás, tem se transformado em casas de longa permanência. Isso está errado, é dispersão de recursos. A formação médica, quer dizer, você vai à Holanda, que é um bom exemplo de uma medicina bem feita, que, aliás, é um sistema com financiamento público, mas feito por seguros privados. Lá o médico se forma como um médico generalista, formado em atenção primária. Ele vai ser um especialista se a sociedade precisar. Ou seja, ele não vai ser oftalmologista como eu sou se ele quiser, e sim se a sociedade precisar disso. Conforme a demanda, conforme a necessidade. Conforme a demanda. Então, existe uma série de questões, quer dizer, do que adianta nós garantirmos até diagnósticos adequados e não podemos dar o tratamento necessário na sequência. Muitas vezes sem entregar um remédio. Quer dizer, o indivíduo faz todo um processo diagnóstico, passa por um investimento tremendo, descobre que tem hipertensão e não tem acesso a medicamento lá na ponta. O Brasil tem cerca de 15 milhões de hipertensos, quase 15 milhões de diabéticos, quer dizer, a formação médica também tem que ser revista. Então, falar sobre o mundo digital sem falar deste outro elemento, eu acho que fica muito pobre. Agora, no mundo digital, a gente deveria impor realmente a necessidade e a obrigatoriedade de termos a adoção dos prontuários eletrônicos e, a meu ver, estimular muito as ferramentas de comunicabilidade. Por quê? Porque o número de celulares que nós temos hoje supera o número de cidadãos e supera o número de telefonia fixa. E cerca de 85% da população vive em cerca de 450 cidades. Então, todo mundo tem acesso à banda larga. E isso, de certa forma, facilita o acesso. Aí, justamente, e é algo que a gente aborda, a necessidade de nós rapidamente adotarmos a telemedicina como um instrumento de assistência. Claro,
tomando cuidado com a confiança de dados, com a confiabilidade não só, mas a confidencialidade. A gente ter profissionais treinados para que o cuidado seja adequado, para que não afete a segurança, mas nós não podemos nos furtar de algo que aproxima do paciente da assistência. Agora, doutor, eu não posso deixar de perguntar para o senhor sobre isso. O senhor é um grande especialista, estamos numa casa de leis. O que o senhor acha da telemedicina? É importante também a gente explicar para o telespectador da Rede Alesp de forma didática o que é a telemedicina e qual a aplicação dela aqui no Brasil. É interessante, porque a telemedicina, Guga, eu tenho dito o seguinte, ela começou o dia que Graham Bell descobriu o telefone. Por quê? Porque no momento que você faz uma consulta telefônica e conversa com o paciente e orienta e dá a ele, às vezes, até uma prescrição de uma medicação, você já está adotando a telemedicina. Evidentemente que isso pode se avançar em muito. Hoje, com a comunicabilidade que nós fazemos pelas diferentes ferramentas, seja Skype ou outras, nós podemos ter uma inter-relação direta. Até certo ponto, parcialmente até examinar um paciente. Mais do que isso, a telemedicina que existe para que nós possamos ter as mecânicas de segunda opinião. Então, um paciente que, por exemplo, tem um diagnóstico difícil, dermatológico, ou uma dúvida, o monitoramento de um paciente que passou por um procedimento neurocirúrgico. Eu vi nos Estados Unidos pacientes sendo operados à distância por robô. Então, essas questões todas são questões que têm que ser amadurecidas, mas é uma ampla capacidade de atendimento. Esse debate que está existindo, que alguns questionam, já existiu no passado até em relação ao estetoscópio. Você acredita que quando adotaram o estetoscópio, ou seja, tinha instrumento para escutar o coração das pessoas, eles diziam que isso era um símbolo de desumanização, porque a humanização era colocar a cabeça e escutar o coração pele a pele. Então, eu acho que a sociedade está entendendo, ela está amadurecendo e ela, sem dúvida alguma, vai trazer respostas para esse tipo de necessidade que, no fundo, vai ajudar e muito a sociedade a ter acesso aos recursos de saúde. E, doutor, a telemedicina, ela é desde uma consulta até uma operação, é isso? Veja, no limite, sim. Eu citei a você, visitei um grande centro de referência dos Estados Unidos que operava pacientes à distância que estavam sendo lá submetidos a procedimentos cirúrgicos que estavam no ambiente de guerra. Então você tem um cirurgião do outro lado, que logicamente tem uma boa formação, mas não tem uma formação específica. E ele tem do outro lado, no console do robô, alguém que está o ajudando a fazer a cirurgia à distância. Aliás, isso aqui é um processo que se iniciou com Marescot, que é um grande cirurgião que atua no IRCAD, em Estrasburgo. Ele fez a primeira cirurgia teleguiada entre Estrasburgo e os Estados Unidos, que é algo que pode ser ampliado e, evidentemente, tem que ser feito com segurança, com treinamento, tem que ter gente preparada para isso, mas chega no limite, sim, a você poder fazer até procedimentos cirúrgicos. Agora, o senhor realmente citou, até cita também no livro, né, a grande quantidade de smartphones. Será que breve você abre um aplicativo no teu celular, você tem todas as informações que já pode jogar para um médico e ele te dá essa devolutiva via aplicativo? Você acha que isso é viável ou nós estamos falando de um negócio que pode estar longe ainda? Veja, já deveria estar acontecendo, porque o prontuário, a rigor, ele não pertence a nenhuma organização, ele pertence ao paciente. E, aliás, a questão da telemedicina entra nesta linha. Se o paciente tem confiança no processo, é direito dele em optar por esse tipo de atendimento. Então, essa realidade já deveria estar presente. Se os prontuários eletrônicos estivessem à disposição em plataformas de acesso, os médicos teriam muito mais facilidade para poder atender os seus pacientes. No sentido de levantar dados, evitar redundâncias, de repente resgatar um ou outro exame que pode ter importância naquele tipo de queixa que o paciente está apresentando e, portanto, é algo que já deveria estar funcionando como funciona em outros lugares do mundo. Agora, doutor, é importante, né, porque o Estado de São Paulo, saúde pública, a saúde privada, o prontuário eletrônico já é uma realidade em quase 100% da rede? Não, infelizmente ainda não, mas nós temos assistido a cada momento um esforço muito grande das organizações privadas, do sistema público do Estado de São Paulo, um desejo real e honesto de incorporar o prontuário como sendo algo que seja um padrão. Aliás, a reforma no sistema de saúde americano, ela foi feita, pautada pela obrigatoriedade do uso do prontuário eletrônico. Quem o adotava tinha, inclusive, padrões de remuneração mais elevados. Agora, doutor, vocês abordam no livro também, nem sempre a tecnologia mais cara é a mais eficiente. Existem soluções que têm um baixo custo e podem ser eficientes? Sim,
Aliás, esse é um critério que é utilizado na Europa, principalmente quando vai se validar um determinado tipo de tecnologia. É obrigação daquele que está adotando um determinado tipo de tecnologia comparar com tecnologias já vigentes. Ou seja, já existe algo que resolve aquele problema? Ou aquele novo recurso é um recurso que traz algo a mais e mais seguro? Essa comparabilidade que, no fundo, é que faz com que os europeus, principalmente eles, adotem e liberem determinados tipos de tecnologia. O fato da tecnologia se mostrar útil e trazer benefícios e não ser comparada com tecnologias anteriores, o que ela incrementa com certeza é mais custo. E a gente tem que estar atento em relação a isso, porque aqui é que está justamente o grande ofensor de custos que tem levado a inflação médico-assistencial para patamares bastante superiores à inflação da economia nominal. Agora, no Brasil, por exemplo, os planos de saúde ainda têm um alto custo. Você acha que nessa era digital podemos ter redução de custos devido à melhor gestão e às melhores ferramentas? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza que no momento em que nós tivermos mais acesso de comunicabilidade, no momento que nós tivermos a certeza absoluta de que aquele medicamento, aquela terapia se aplica a um determinado paciente, isso vai certamente eliminar grande parte dos desperdícios. O que não pode acontecer é a gente continuar usando tudo para todo mundo, achando que vai resolver problemas que muitas vezes acaba não resolvendo. Agora, o senhor acha que falta um pouco de conscientização da população? Acontece pessoas, por exemplo, que têm plano de saúde acabam marcando excesso de consultas, excesso de exames. Algumas clínicas, às vezes, pode acontecer de pedir exames desnecessários. Você acha que tudo isso atrapalha o bom andamento da saúde, principalmente a privada? Sim, eu acho que em primeiro lugar, e aí talvez o principal resgate seja o da própria Constituição, que colocou a saúde como um dever do Estado, um direito do cidadão. Como se o cidadão não tivesse ele o dever de cuidar da sua própria saúde. Então essa lateralização deixou ele muito à deriva daquilo que a sociedade de consumo acaba estimulando. E ele também acaba sendo, de certa maneira, levado a interpretar que tudo aquilo está trazendo valor para ele. E essa talvez seja a expressão-chave, a medicina de valor, que é o que prega a tripla meta, que é a grande referência de qualidade, fruto do Institute for Health Improvement, que hoje defende o engajamento do paciente e a sua experiência como uma ferramenta de sustentabilidade para o sistema. Então, eu acho que aqui não basta só os prestadores de serviços terem a consciência exata do que estão utilizando, os pagadores terem a noção correta de quanto aquilo custa, mas o cidadão, ele e sua família devem participar ativamente das mecânicas decisórias. Isso vai acontecer se nós engajá-los e, além disso, dermos a ele a consistência para que ele possa entender, não só porque ele está usando, como talvez o porquê ele vai deixar de usar aquele determinado recurso. Doutor Cláudio, o senhor é uma das maiores fontes jornalísticas no Brasil na área de saúde. Eu gostaria que o senhor traçasse uma analogia, na sua visão, como vai funcionar a saúde do futuro no Brasil. Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil avançou muito. Nós temos que fazer um resgate do período de existência do SUS e reconhecer que não é simples a gente montar o maior sistema universalizante do mundo e quantas coisas aqui aconteceram. E temos vários indicadores. A taxa de mortalidade infantil que diminuiu substantivamente, a expectativa de vida que vem aumentando, mas certamente desafios enormes. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que ampliar o entendimento do que é saúde. Saúde não é hospital, saúde não é medicamento, saúde não é contexto de procedimento. Saúde é qualidade de vida. E nós temos que interferir em atividade física, nós temos que interferir ativamente no conceito das cidades sustentáveis e, mais do que isso, nas questões de nutrição. Eu acho que sem essa visão mais ampla, ficará difícil que a gente possa fazer mudanças como a sociedade futura vai precisar. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que trabalhar muito a eliminação de determinados mitos. Nós falamos de alguns deles, que o hospital resolve tudo, que a tecnologia ela é igual e serve para todos em todos os casos. E isso vai existir, e acho que hoje a própria internet ela ajuda muito, quando nós damos informação de qualidade para o cidadão. A responsabilidade daqueles que lideram a saúde do país de ter um protagonismo, defendendo as boas práticas, defendendo a adoção de protocolos, defendendo a medicina baseada em evidências. Eu acho que se a gente conseguir criar um padrão de cultura e uma governança adequada, delegando responsabilidades nas três esferas da
sociedade, nós conseguiremos ter uma saúde melhor. E eu acho que o atual governo está preocupado com a questão da formação médica, está preocupado em criar mecânicas para estabilizar médicos em regiões distintas. E acho importante, e vou defender muito isso, que nós sejamos rápidos na questão da telemedicina. Se nós trabalharmos nessas frentes, eu acho que a gente pode ter uma ação estruturante. Saúde não pode ser só compensatório. Saúde deve ser primordialmente, principalmente, uma ação de natureza estruturante, sem destruir o que foi feito atrás. Porque aquilo que serviu atrás, com certeza, ajuda a gente a poder fazer algo melhor para frente. Agora, doutor Cláudio, o senhor que tem uma visão muito ampla da saúde, o estado de São Paulo, ele está muito à frente do resto do Brasil na questão da saúde? Eu acredito que São Paulo tem certos privilégios. Em primeiro lugar, porque São Paulo teve, antes que os outros estados, a possibilidade de incorporar tecnologias que os outros estados não tinham. Principalmente porque alguns hospitais de São Paulo são hospitais comunitários, sem fins lucrativos, foram pioneiros em relação à adoção de tecnologias. E hoje nós temos o PROAD, por exemplo, que é um programa que tem grande concentração no estado de São Paulo, mas que atende o Brasil como um todo. Então essa foi uma grande vantagem. Em segundo lugar, porque existe uma questão mercantil em relação à saúde, nós não podemos negar isso. E o PIB per capita no estado de São Paulo é mais elevado e, portanto, o poder de compra permitiu que essas tecnologias tivessem um espaço adequado. Logicamente, além desse aspecto, a capacidade de formação de capital humano. O estado de São Paulo tem grandes universidades, Unesp, a Universidade de São Paulo, Unicamp, escolas privadas, a intersecção, o próprio papel da FAPESP, que tem um papel fundamental em relação à pesquisa. Quer dizer, São Paulo, de fato, ele conseguiu atingir um status na frente dos demais estados. O que a gente pode almejar é que isso sirva de inspiração, que os outros estados possam fazer alguma coisa também diferenciada e trazer soluções que possam atender dentro do princípio da equidade, universalidade e integralidade. Dr. Cláudio Lotenberg, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. O senhor que está lançando o livro Revolução Digital na Saúde, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o telespectador da Rede Alesp que nos assistiu nesse programa, onde a gente falou muito aí do seu livro. Em primeiro lugar, que eu acho que é um privilégio a gente poder dedicar um tempo da nossa vida trazendo uma contribuição de natureza intelectual. E essa contribuição eu acho que é uma das maneiras de a gente poder democratizar o conhecimento e prestar um serviço que eu encaro como sendo de cidadania. Aliás, existem várias formas de a gente poder servir o nosso país. E talvez a principal delas é se imbuir de um desejo honesto e verdadeiro com sentimento de compaixão. A minha experiência durante esses anos permitiu que eu pudesse, de fato, trazer algum capital intelectual. E esse é o sentido dessa obra. Fora isso, eu acho que o assunto da saúde é um assunto absolutamente apaixonante. Quem sabe, eu, quando fui estudar medicina, não podia imaginar a dimensão que a saúde poderia trazer. Hoje, no Brasil, 7 milhões de empregos diretamente ligados à saúde. 10% do produto interno bruto ligado à saúde. Perspectiva de inovação, crescimento, geração de emprego. Portanto, eu acho que hoje a saúde tem um papel de relevo talvez até mais forte, até pela intersecção com outras áreas, como citei, questão de cidades sustentáveis, alimentação. Quer dizer, nós temos aqui uma perspectiva de uma contribuição para o país que ela é absolutamente singular. Eu espero poder continuar colaborando com o meu país, com a minha cidade, com o meu estado e como médico, fundamentalmente. Eu acho que o médico tem um compromisso de sempre servir. E, aliás, o juramento hipocrático vincula o médico ao elemento central do atendimento, que é o paciente. E quando a gente fala que a gente está a serviço de alguém e defendendo os interesses desse alguém, esse é o verdadeiro conceito de ética proposto por Weber. Eu acho que é aqui que nós estamos, talvez, convergindo toda a cadeia produtiva. Nós estamos aqui a serviço do cidadão, a serviço do paciente. E é por ele que a gente, no fundo, colabora, contribui e trabalha. Dr. Cláudio Lotenberg, eu quero agradecer a sua participação nesse programa em discussão especial. Seja bem-vindo aqui todas as vezes que quiser participar, tá certo? Muito obrigado. É um prazer estar com você, Guga. É um prazer estar com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Este foi o Dr. Cláudio Lotenberg, que lançou o livro Revolução Digital na Saúde, que foi o tema do nosso programa em discussão de hoje. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!
participação.